E aí, pessoal, vamos aqui iniciar mais uma playlist de vídeos. Essa vai ser a nossa playlist do curso Programador Web Front-End. A gente vai ter umas breves noções aqui de back-end também, mas bem breve. A intenção é focar em front-end. Primeiro módulo, que é o que a gente já vai começar agora aqui, é Introdução à Programação Web. E aí vem esses questionamentos, né? O que é a programação web? Conceitos básicos de client-side e server-side. Visão geral do desenvolvimento web moderno e configurando o ambiente de trabalho e estudos. Então vamos lá. O que é a programação web? Programação web é uma forma da gente escrever códigos para criar sites e aplicações que vão rodar no browser, esse carinha aqui, que vão rodar no browser, em comunicação, normalmente, praticamente sempre, entre o cliente, né, o client-side e o server-side. Então a gente pode deixar definido aqui que programação web é uma forma de escrever códigos para criar sites. Não necessariamente escrevemos códigos, né? Porque a gente pode fazer alguns sites com aqueles novos apps que existem de drag and drop, mas isso é a pessoa de qualquer forma tem que ter um bom conhecimento já, né, de como que funciona o mundo do desenvolvimento web para poder fazer, mesmo sem ter que escrever código ali, né? Então, é forma de escrever, botar assim, é uma forma criarmos, de criarmos sites e aplicações que são apresentadas no navegador. Show. Conceitos básicos de client-side e server-side. Então, client-side é o lado do cliente, que seria basicamente a parte em que lida com a relação entre o usuário, né, o cliente, a pessoa que está usando o site, com a interface, com o agrupamento dos dados, para poder estar enviando para o lado do servidor, que é o server-side, para dali a gente receber, né, algumas respostas de sucesso, erro e outras respostas. Tem algumas imagens aqui para exemplo. Vamos ver aqui. Ah, a gente tem aqui essa imagem aqui, ó. A qualidade não está muito boa da imagem, mas dá para a gente entender. Client-side vai lidar com essas principais ferramentas, né? HTML, JavaScript, CSS, React, são partes que lidam com o lado do cliente, com o lado do layout, com o lado dos inputs, com o lado das validações de input, né? Se aquele campo ali foi preenchido em e-mail realmente válido, né? Se tem um arroba, se tem o domínio ali, a parte do domínio do e-mail. E aí, quando a gente opera, quando a gente faz alguma coisa aqui no lado do cliente, praticamente tudo que a gente faz, no momento em que a gente executa essas ações, elas são enviadas, né, é enviada uma requisição via internet, né, para o servidor. Aí o servidor lê aquela requisição e pensa, né, ele monta ali. Então, essa pessoa quer entrar na conta dela de tal site. Vamos ver se esses dados aqui batem com os dados do servidor. Se essa pessoa pode ser autenticada e pode entrar. E aí, se pode, vai dar uma resposta, né? Vai receber uma resposta pro, pro lado do cliente de novo. E aí, todo o código de JavaScript ou de React ou de sei lá qual for a linguagem que estiver trabalhando, né? Esse código vai tratar esses dados, essa resposta, e vai fazer as coisas aparecerem na tela para o usuário, né? E isso pode funcionar
entre diversos dispositivos, né? A gente tem um exemplo aqui né, vamos dar um exemplo aqui de uma pessoa, de três pessoas diferentes usando, sei lá, o Netflix ou YouTube mesmo. Três pessoas diferentes usando o YouTube, as três pessoas precisam entrar na conta dela. Aí isso vai para o servidor, volta uma resposta e dá esse resultado. Todas elas ao mesmo tempo, né, ficam fazendo essa comunicação. Então, esse é o principal conceito de client-side e server-side, o conceito mais básico, né? É, onde você tem um lado que trata a experiência com o usuário e um lado que trata os dados para poder ser enviado para o lado do cliente. A gente tem esse outro exemplozinho aqui também, que é basicamente a mesma coisa. E aí eu deixei aqui uma API que eu gosto de usar às vezes, que é uma API do Rick and Morty, né? Essa API eu deixei aqui para poder mostrar para vocês. Isso é um exemplo de dado que vem do back-end para gente, tá vendo? Isso daqui não é apresentável, não é legal. Imagina se você entra lá na sua conta do YouTube, aí você bota sua senha, seu login, e quando você clica em entrar, vem isso aqui para você. Tipo, não é legal. Então, isso aqui que vem pra gente como front-end, a gente trata isso daqui e faz a pessoa ter acesso ali às coisas que ela está tentando ter acesso de uma forma mais agradável. Então, em resumo, né, vou ter um resumo aqui. Em resumo, o cliente, client-side, lida com a interface do usuário e a interação do usuário, enquanto o server-side lida com o processamento de dados e a lógica de negócio em sistemas de software típicos. Por que em sistemas de software típico? Porque alguns softwares vão precisar de um sistema de processamento de dados, de lógica de negócio, outros vão precisar de outras, né? Por exemplo, o que o YouTube serve para a gente fazer, para a gente usar, não tem nada a ver com o que o Mercado Livre serve para a gente usar, por exemplo. Então são regras ali, lógicas de negócio completamente diferentes, né? Esses dois lados trabalham juntos para fornecer uma experiência completa para o usuário. Então, também tem uma coisa que eu queria muito passar, que é o seguinte. Acompanhem aqui o curso, mas não fica só ouvindo, não. Escreve as coisas. Se der para abrir um bloco de notas de um lado aí e escrevendo, anotem em algum lugar, seja lá qual for. Por exemplo, quando eu comecei a estudar Next, né? Eu, eu botava o caderno do lado, essa daqui é uma das partes. Depois eu fui arrancando as folhas e guardando aqui dentro, né? E aí eu fiz aqui só os tópicos, né? Pra que eu não esquecesse os principais pontos. Mas enfim, aqui atrás também tem várias anotações também. Bom, enfim, é isso. Faça sempre anotações, porque quando você anota, você reescreve, você tem que pensar o que você está escrevendo, e aí você fixa melhor as coisas, você internaliza isso no seu subconsciente e torna mais fácil tanto o aprendizado quanto a hora do uso, né? Quando você vai usar as coisas, você consegue trazer isso de dentro do seu subconsciente porque você deixou aquilo ali bem guardado, você explicou para ele bem o que que é e deixou bem guardado. E aí tem muito mais facilidade, né?